Buscai o bem, não o mal, pois assim vivereis. Então o Senhor nosso Deus convosco estará. Lamentações 5:14. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os seus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, sexta-feira, depois da quarta de cinzas, e foi ali que fomos exortados pela Igreja a voltarmos a Deus, fazendo jejuns, oração, nos vestindo de penitência, para que Deus assim perdoe os nossos pecados e voltarmos a este estado de graça santificante por meio da participação da grande misericórdia e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, o nosso pecado, um pecado contra uma pessoa, um delito contra uma pessoa, imputa em prisão, dependendo da gravidade. Um delito contra um rei imputa em uma falta a uma realeza. Isto deve ter sido uma grande punição. E uma falta contra Deus é o quê? É gravíssimo. Por isso, como Deus ele é infinito e eterno, somente Deus, Jesus, que é Deus homem, pôde na sua encarnação pagar pelos pecados. E cá estamos nós, celebrando a memória votiva ao Sagrado Coração de Jesus, com toda esta motivação, este desejo, e de sermos fiéis. Não obstante o significado da nossa Santa Eucaristia, primeira sexta-feira do mês, atingir de maneira tão chamativa ao apostolado da oração em massa em nossa igreja matriz, há uma nuvem de esquecimento, podemos dizer assim, de uma perigosa confiança que nós temos de sermos salvos sem a intervenção da graça divina, porque é uma comemoração, a Santa Missa. Não obstante, observamos a Assembleia, aonde estão todos os outros fiéis da quarta-feira de cinzas. E aí? Aonde estão? Ah, padre, estão trabalhando. Né?
Será? Então, amados, existe uma perigosa, protestante confiança na salvação sem a intervenção divina. Mas não são eles tão devotos das Sagradas Escrituras? Não são eles cumpridores de todas as leis divinas? Não. Jesus é o nosso Salvador. Ele não é o nosso legislador. Ele não é o nosso mestre. Jesus é um cabra bom que mora aqui nessa casa, vizinha a mim. É gente boa. Imaginemos em Nazaré, né? Vivendo a vida todinha com José e Maria. Filho do carpinteiro, olha, não faz mal a ninguém. Pense num cabra bom, honesto, né? Às vezes a gente pensa que Jesus é um homem bom, somente. Nossa, aí depois da cruz, o nosso Salvador, basta eu confiar e ter fé com muita força que Ele vai me salvar. Então quer dizer que a pessoa que aceitou Jesus, ele não mais precisará de Jesus? Ele então será impecável? Não. Não mais irá então cometer pecados? Não precisa mais da salvação? Uma única vez? Então, amados, há uma certa dificuldade em entender, porque se eu creio em Jesus, que Ele mora ali na casa do lado, que Ele é gente boa, que Ele é um homem bom, honesto, trabalhador, mas eu não acredito no que Jesus crê. Você se perguntou? Nós estamos tranquilos porque nós somos do coração de Jesus, sabemos o que o seu coração pensa e sabemos que Ele nos deu os mandamentos e que Jesus crê na sua igreja. Nós sabemos, Ele crê na igreja, Ele crê nos apóstolos, Ele crê nos sacramentos que deixou, né? Mas será que nós católicos, de modo geral, temos esta consciência de que Jesus ele teve uma crença naquilo que Ele deu a vida a nós, por meio dos seus santos sacramentos? Então, eles não acreditam na lei de Jesus, no que Jesus crê. Jesus ele não é mestre, porque Ele não ensina, Ele somente salva, né? Doutrina apenas na Igreja Católica. E que doutrina? A primeira doutrina que a Igreja nos dá é que Deus é remunerador. Se Ele é remunerador, eu preciso trabalhar. Eu preciso. Aí não somente a fé sem as obras nos salvará. Porque se você crê nas Sagradas Escrituras, você acredita que em Lamentações 5,14, buscai o bem e não o mal, pois assim vivereis, então o Senhor nosso Deus convosco estará. Você terá um certo esforço para buscar o bem. Então, você não precisa se aperfeiçoar por meio do jejum. Logo, você não acredita na profecia de Isaías, que acaso o jejum que prefiro não é outro, quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é, então, o jejum, repartir o pão com o faminto? Ou seja, olha as obras, olha a fé, cadê as obras? Esse é o jejum que Jesus deixou. Quando encontrares um nu, cobre-o. Obras de misericórdia, corpo. Então, se você crê em todas as Escrituras, você vai ter que crer no que Jesus acredita.
E o que ele acredita hoje no Evangelho, nosso Senhor Jesus nos deixou o seguinte, a partir da pergunta, Mateus 9, 14 e 15, para você conferir na sua Bíblia, nosso Senhor depois ele diz que quando o noivo for tirado, então sim jejuarão. Jesus está falando de quem? Da igreja. Então, esta cabeça, que é Cristo, pensa de um jeito, e o corpo dele, que é a Igreja Católica, deve também seguir a cabeça. E aqui está a grande dificuldade dos protestantes e de certos católicos que não estão na Santa Missa hoje, de não seguir a cabeça que é Cristo e de querer ser católico do meu jeito. E como diz um padre muito famoso, que já não está entre nós, o Padre Léo, do jeito que você pensa ser católico, até o demônio é católico. Talvez até ele se salvará, porque ele quer, é como você quer. Eu quero me salvar do meu jeito, não é do jeito que Jesus ensina, não é do jeito da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, é do meu jeito, do meu jeitinho gostosinho de querer as coisas, né? Então, amados irmãos e irmãs, eu preciso crer não somente na unidade das Sagradas Escrituras, mas entender a doutrina que nosso Senhor Jesus Cristo deixou, né? Entender que Ele é também Salvador e legislador. Ele deixou os mandamentos da lei de Deus a serem cumpridos. Eu preciso ter também graça santificante, que os protestantes não acreditam que precisam ter graça para serem santos, orar para serem santos. Está nas Sagradas Escrituras o esforço e o sacrifício pessoal para atingir a graça da santidade, que é aqui na terra. Sim, deste modo nós nos santificarmos e nos salvarmos aqui. Eles pensam que já estão salvos por um mero exercício de aceitar Jesus. E a sua impecabilidade, aonde é que se encontra, né? Porque quando olhamos a vida dos santos, então talvez foi de graça a morte de São Sebastião, né? Foi de graça, porque São Sebastião, para aceitar Jesus como mártir, para que a Santa Maria Gorete aceitasse Jesus, ela precisou morrer em estado de graça, porque o seu agressor tinha estuprado ela. E ela não tinha dado perdão ao seu agressor, uma menina, né? Perdeu sua virgindade por um agressor. Este mesmo, ela partiu depois que o perdoou, e este mesmo agressor que foi preso, que não aceitou o perdão, que não assumiu, que não se arrependeu, diante de muitas vezes que o padre ia em sua cela, ele não queria se confessar, né? Depois, em um certo momento, a graça de Deus bateu à porta do seu coração e ele aceitou o arrependimento, compreendeu a sua perdição e o que era um pecado mortal, não matar. E depois disso recebeu a absolvição da igreja, que está onde? Na Bíblia. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu, aquilo que desligares na terra será desligado no céu, dando o poder de perdoar e de reter pecados. Depois ele foi liberto, procurou a mãe de Maria Gorete, e a mãe dela disse: se a minha filha lhe perdoou, por que eu não vou lhe perdoar? E na Praça São Pedro, na beatificação e santificação de Maria Gorete, estava o agressor e a mãe para
santificar Maria Gorete. E depois este homem, ele teve uma vida piedosa, depois de arrependimento, passou sua vida inteira como porteiro de um mosteiro, ou seja, foi buscar a via purgativa aqui na terra, via purgativa. Por isso que não é tão simples a salvação. Não é somente aceitar Jesus, é preciso aceitar a lei de Jesus, no que ele crê nos seus discípulos. Dentre eles, na escola dos apóstolos de Jesus, temos o primeiro, que é Pedro, que é o nosso Papa, na sucessão apostólica e na verdadeira história da igreja, que por providência de Deus uniu, manteve a igreja sempre unida, não obstante a ganância dos reis franceses de quererem as terras da igreja, e o fermento da vaidade ter colocado santos padres para longe de Roma, para que pudesse mantendo então para que a igreja fosse governada, mesmo não tendo lá em Roma o Santo Padre e o Papa, e a igreja, depois de ter se mantido fiel, e a providência ter trazido o Papa de novo para Roma. E essa história ela é minuciosa e é necessário um estudo de uma leitura um pouco extensa para que a gente tire as nossas dúvidas a respeito dessa história. E nós temos acesso a tudo isto, graças a Deus, para compreendermos a história da salvação dentro da história da igreja. E que para você amar a Cristo é preciso amar a sua esposa, que é a igreja. E se você ama Cristo e a esposa de Cristo, que é a igreja, estaria no banquete nupcial do Cordeiro, que é a Santa Missa. Passou a nuvem, Parece que a chuva que está chegando junto com o calor afastou todos os outros fiéis que estavam aqui na quarta-feira de cinzas. Voltemos, irmãos, afastemos a nuvem do comodismo, a nuvem da mesmice, de a gente achar, não, é a primeira sexta-feira do mês, só vem o apostolado e eu sou fiel, não preciso, porque basta o vovó ou mamãe rezar por mim, que está tudo de boas, não precisa de mais, eles rezam por mim. Vai nessa, protestante católico, vai nessa, que tu vai ver onde tu vai parar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.